Os melhores palpites e as melhores análises da NBA você encontra aqui mesmo. Hoje, dia 19, quarta-feira, 11 jogos pela rodada. Analisei cada um deles, vou te passar meu palpite. Então, vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites da NBA. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e análises da NBA aqui para vocês. E galera, hoje é dia de rodada cheia e eu separei os melhores palpites dos 11 jogos do dia de hoje para te ajudar aí a tomar as melhores decisões nas entradas, tá? Tudo baseado em análises, né? Lesões, momento dos times e, é claro, uma leitura de linha aí também. Então, galera, já se acomoda aí, bora para esse videozão que hoje são 11 jogos pela NBA, pessoal. E bora falar do primeiro jogo do dia de hoje. Lembrando que aqui no YouTube eu só falo de jogo, lá no meu grupo grátis do Telegram e lá no meu Instagram, @binãobets, eu solto palpite em jogador, múltipla e bingo, tudo para vocês, beleza? Aqui só palpite da rodada, galera. Dito isso, então, bora falar do primeiro jogo dessa rodada de hoje. Vem comigo! Primeiro jogo que a gente vai falar é entre Indiana Pacers e Dallas Mavericks, tá? E galera, o Mavericks chega muito desfalcado. Kyrie Irving e Caleb Martin estão fora da partida e o time já perdeu 8 dos últimos 10 jogos no geral, cobrindo handicap em apenas um desses jogos, tá? E galera, a equipe tá claramente sem ritmo, sem química e tem sofrido nas duas pontas da quadra. Já o Indiana Pacers, apesar de algumas dúvidas no elenco, como Haliburton e Siakam, são questionáveis, né? Dúvidas importantes, mas o time vem de uma vitória imensa contra os Timberwolves, tá? Quebrando a sequência aí de 8 vitórias seguidas do time de Minnesota, galera. Insano isso aí. Em casa, então, onde tem uma campanha onde venceu 20 dos últimos 29 jogos, o Pacers sabe a importância de aproveitar jogos assim, principalmente contra um adversário fragilizado, tá? Galera, então, hoje eu vou com o Pacers no papel de favorito. O momento é todo do time da casa e se Haliburton for confirmado, esse handicap pro Pacers pode até aumentar, tá? Por isso que meu palpite para esse jogo, então, vai ser Indiana Pacers, menos 6,5. Ou seja, confio que o Pacers vença por pelo menos 7 pontos de vantagem esse jogo de hoje, beleza? Então, vamos com o Indiana aqui e bora chamar o jogo 2 da rodada. Bora lá! E agora para o jogo Orlando Magic contra Houston Rockets. Galera, o time do Magic segue com o ataque dos mais limitados da liga, tá? Ocupando aí o segundo lugar com a pior eficiência ofensiva da NBA. O time sofre para passar dos 100 pontos por jogo e agora vai enfrentar uma das melhores defesas, uma top 5 defesa aí da liga, que é o time do Rockets. Top 5 aí em pontos sofridos, em aproveitamento defensivo de arremessos, tá? E galera, no confronto recente entre as equipes, o Houston, né, segurou o time do Magic a 84 pontos e venceu com uma enorme tranquilidade. E agora, brigando aí pela segunda posição do Oeste, o Rockets entra com foco total, tá? É um jogo de encaixe ruim pro Orlando Magic, o Houston é superior taticamente, vive o melhor momento e tem defesa suficiente para travar esse ataque limitado do Orlando, tá? Então, meu palpite para esse jogo vai ser Houston Rockets para vencer a partida de hoje, beleza? Então, vou chamar na vitória do Rockets aqui e bora pro jogo 3 dos 11 jogos dessa rodada, bora lá! E galera, o jogo 3 então entre Miami Heat contra Detroit Pistons, tá? E galera, o Heat entrou em colapso aí, já são 8 derrotas seguidas e o padrão se repete. Abre vantagem no começo e desmorona no último quarto, tá? E galera, a falta de consistência, de profundidade e até de comprometimento é visível no time do Heat, tá? Parece que o time já largou mão da temporada. O Pistons, por outro lado, surpreendentemente, mesmo sem ser brilhante, vem mostrado muita luta aí. Já soma 20 vitórias fora de casa e venceu o Pelicans com bastante autoridade no último jogo, tá? Hoje, contra um time que vem entregando todo o jogo, fica difícil não aproveitar a oportunidade. O valor, então, tá todo do lado do time de Detroit, tá muito mais confiante, e o Miami hoje não dá para confiar.
Então, meu palpite para esse jogo de hoje vai ser Detroit Pistons, menos 2,5. Ou seja, confio que o Detroit vença por pelo menos 3 pontos de vantagem esse jogo de hoje, beleza? Então, vou com Pistons aqui, bora pro jogo 4 da rodada, bora lá! E agora vamos falar então de San Antonio Spurs contra New York Knicks, tá? E galera, os Spurs seguem afundados aí, sem o Wembanyama até o fim da temporada, né? De qualquer forma, o time tá sem suas principais peças e tá com uma defesa sofrível, de 124 pontos sofridos por jogo desde a pausa pro All-Star, tá galera? Muito ponto. E pessoal, o Knicks, mesmo sem Jalen Brunson, já venceu 3 dos últimos 4 jogos e mostra uma rotação sólida e organizada. E sabe explorar as falhas defensivas dos adversários, tá? Hoje, mesmo fora de casa, o Nova York é muito mais time no momento. Os Spurs não tem como competir, já que estão sem suas principais peças aí, beleza? Então, meu palpite para esse jogo de hoje vai ser New York Knicks, menos 5,5. Ou seja, confio no Knicks para vencer por pelo menos 6 pontos de vantagem esse jogo, beleza? Então, vou com o Knicks aqui e bora pro jogo 5 dessa rodada, não chegamos nem na metade, bora! E antes de falar de Timberwolves contra Pelicans, eu quero te pedir, se estiver gostando do vídeo, deixa um like, comenta aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada, beleza, galera? Pessoal, então vamos falar aí de Wolves contra Pelicans. Os Wolves tropeçaram no último jogo contra os Pacers, mas ainda são um dos times mais consistentes da liga, com uma defesa de elite e um elenco saudável, tá? Já o Pelicans, pessoal, virou um laboratório aí. Já onde Brandon Ingram foi trocado, Trey Murphy tá fora e jogadores importantes como Herbert Jones não estão disponíveis, tá? O elenco, galera, tá dizimado, todo bagunçado e o time vem de apenas 2 vitórias em 10 jogos. Com 28 derrotas em 34 partidas fora de casa, é uma linha absurdamente ruim. E galera, hoje o Timberwolves tem tudo para vencer aí, então meu palpite para esse jogo vai ser Minnesota Timberwolves, menos 9,5. Mesmo com a linha alta, o momento e o confronto tático favorecem totalmente o Minnesota. Pelicans está jogando muito mal, 2 vitórias em 10 jogos, então não dá para confiar. Vou com o Timberwolves aqui e bora pro 6º jogo da rodada, bora lá! Agora falando então de Oklahoma City Thunder contra Philadelphia 76ers, tá galera? Jogaço aí pra noite de hoje. A gente tem Shai Alexander que tá fora, mas o time de Oklahoma ainda é o time mais lucrativo da temporada, cobrindo mais de 67% dos handicaps, tá? E galera, mesmo desfalcado, venceu o Golden State Warriors como zebra recentemente e mostra que tem profundidade e cultura vencedora aí no elenco, tá? Já do outro lado, a gente tem os Sixers, que continuam sem Joel Embiid, sem Kyle Lowry, também sem André Drummond, tá? E mesmo com um bom jogo contra os Rockets, ainda seguem como um dos times mais instáveis logo na reta final da temporada. Galera, a tendência aqui é a defesa do Oklahoma sufocar o ataque limitado do Philadelphia, beleza? Então, mesmo sem Shai, o time ainda é mais confiável e bem mais treinado do que os Sixers, tá? Então, meu palpite para esse jogo de hoje vai ser Oklahoma City Thunder, menos 7,5. Ou seja, confio que o Thunder vença por pelo menos 8 pontos de vantagem esse jogo de hoje, beleza? Então, vamos com o Thunder aqui e bora pro 7º jogo da rodada. Bora lá! E pro jogo 7, então, a gente vai falar de Utah Jazz contra o Washington Wizards, tá? E galera, um duelo aí entre os 2 piores times da temporada. Mas enquanto o Utah Jazz vem aí ladeira abaixo, o Washington Wizards até que surpreendeu. Venceu 6 dos últimos 11 jogos, incluindo vitórias contra os Nuggets e os Pistons, tá? E galera, o Utah Jazz não convence nem contra times que não fazem nada e ainda tá sem John Collins e Colin Sexton, é uma dúvida, beleza? Não faz sentido a gente dar uma vantagem de favoritaço pro Utah Jazz, já que a gente em 2025 ainda não viu esse time mostrar nada.
o valor, apesar de ser um jogo esquisitaço, um jogo que você pode preferir ficar de fora, já que são os dois piores times da liga, eu acredito que o valor tá do lado do Wizards, tá? Que vem jogando com mais entrega, mostrou uma melhora nos últimos jogos. Então, meu palpite para esse jogo vai ser o Washington Wizards, mais 7,5. Ou seja, o Wizards pode perder, né, por até 7 pontos de diferença. A gente ainda prega o green nessa entrada de hoje, beleza? Vamos aí com o Washington azarão e bora pro próximo jogo de hoje. Bora lá! E galera, agora a gente vai pro 8º jogo da rodada, falar entre de Portland Trail Blazers contra Memphis Grizzlies, beleza? E galera, mesmo com 2 derrotas feias pro Memphis na temporada, o contexto hoje é outro. O Grizzlies chega para esse jogo sem Ja Morant e mesmo com Desmond Bane brilhando, o time ainda foi atropelado pelo Sacramento Kings no último jogo, tá? Apesar de tudo, o elenco ainda é raso e a motivação já não é mais a mesma pelo time aí do Memphis, tá? Já o Portland, pessoal, segue desfalcado, mas vem lutando, já que conta com 18 vitórias em casa e não dá muitos sinais de já ter jogado a toalha na temporada, tá? São dois times que não vêm muito bem, dois times em momento até que bem parecidos, tá? Então eu vou buscar o azarão aqui hoje, vou buscar o Trail Blazers, que essa linha parece ser um pouco exagerada, tá? Então, meu palpite para esse jogo de hoje vai ser Portland Trail Blazers mais 7,5. Ou seja, o Blazers pode perder por até 7 pontos de diferença, que a gente ainda pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vamos com o Portland Trail Blazers aqui e bora pro 9º jogo da rodada de hoje. Bora lá! E galera, para a 9ª partida da noite, é um joguinho é um dos jogos mais complicados para mim na rodada de hoje, tá? Vamos falar então de Los Angeles Lakers contra Denver Nuggets. E galera, esse é um jogo que depende totalmente do Injury Report, né? Da lista de lesões aí, onde Jamal Murray e Nikola Jokic são dúvidas e LeBron James e Rui Hachimura estão fora da partida, tá? Mas galera, o histórico é claro. Denver Nuggets venceu 10 dos últimos 15 jogos contra os Lakers e mesmo sem titulares, venceu o Golden State Warriors fora de casa como zebra ainda, tá, pessoal? A confiança e o sistema de jogo ainda estão lá e o Nuggets é um time muito controlado aí, tá? Se pelo menos Jamal Murray ou Nikola Jokic jogar, a linha pro Nuggets tem valor para a noite de hoje, mas é essencial esperar as escalações para esse jogo. Lembrando que eu compartilho as escalações lá no meu Instagram, @binãobets, beleza? Então já segue lá para ficar por dentro. Mas galera, para esse jogo então, entre dois times com várias lesões, eu vou ficar ao lado do azarão, mas que também tem ainda um sistema melhor de jogo. E o meu palpite para esse confronto então vai ser Denver Nuggets mais 4,5. Ou seja, o Nuggets pode perder por até 4 pontos de diferença, que a gente ainda pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vamos com o Nuggets aqui e bora pro penúltimo jogo da rodada. Bora lá! Agora então vamos falar de Sacramento Kings contra Cleveland Cavaliers, tá? E galera, o Cleveland Cavaliers joga o seu segundo jogo do back-to-back, mas ainda chegam sem desfalques e ainda brigam pelas primeiras posições da Conferência Leste, tá? E é bom a gente lembrar que é o segundo melhor time da NBA em cobertura de handicap. Vai enfrentar um Sacramento Kings sem Domantas Sabonis, que é a peça-chave do sistema ofensivo dos Kings e da defesa de garrafão, tá? E galera, mesmo com vantagem de descanso e mando de quadra, o Sacramento ainda não inspira confiança contra um time tão equilibrado como o time de Cleveland, tá? E galera, então, hoje eu acredito que vai ser um jogo apertado e mesmo com possível cansaço, os Cavs são mais times aqui, tá? Então, meu palpite para esse jogo de hoje vai ser Cleveland Cavaliers para vencer a partida de hoje, beleza? Então, vou com a vitória do Cleveland e bora pro 11º, né? E último jogo da rodada de hoje. Bora falar de Suns contra Bulls para finalizar aqui. Bora lá! Finalizando então com o Phoenix Suns contra Chicago Bulls, galera. E pessoal, os Suns venceram fácil o Raptors aí, mas seguem como um dos piores times da NBA em cobertura de handicap, onde cobriram apenas 39% deles nessa temporada, tá? Já do outro lado, a gente tem o Chicago Bulls, que vem crescendo nessa finaleira de temporada, venceu 6 dos últimos 9 jogos
e já mostrou que mesmo com desfalques ainda é muito competitivo, tá? E galera, no último encontro entre os dois, o jogo foi equilibrado, decidido por apenas 4 pontos de diferença. E pessoal, hoje o Bulls está numa linha alta demais com o azarão para confiar num Suns que oscila tanto e não cobre handicap, tá? Então, para esse jogo, o valor é no azarão com essa linha gigantesca e meu palpite então vai ser Chicago Bulls mais 10,5. Ou seja, galera, o Bulls pode perder por até 10 pontos de diferença, que a gente ainda pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vamos com o Bulls aqui e vamos finalizando as nossas análises, galera. Pessoal, então, foram aqui 11 jogos, 11 análises e 11 palpites para vocês. Lembrando que se você gosta de palpite em jogador, Multiplay Bingo, eu solto tudo para vocês no meu grupo grátis. O link tá aqui na descrição e também lá no meu Instagram, @binãobets, beleza, pessoal? Galera, dito isso então, vou finalizando o nosso vídeo de hoje por aqui. Deixa um like, um comentário, se inscreve no canal e comenta aqui qual palpite você mais gostou, que eu quero saber também, tá? E galera, muito obrigado por terem assistido, pela confiança de mais um dia e até amanhã. Tchau, tchau!